eu dar uma olhadinha, tio. Bem, aqui tu tem que saber derivar, e existe uma regra que é imprescindível para continuar num curso de qualquer coisa que envolva exatas. É essa regra aqui, ó. Se tu tens uma função que é um x elevado a n, a derivada vai ser sempre esse negócio que eu vou colocar agora, sempre. N, x na n menos 1, beleza? Uhum. E com isso tu consegue avaliar ponto de máximo, ponto de mínimo, concavidade, convexidade, assíntotas, pontos de inflexão, pontos críticos, qualquer coisa da função tu consegue avaliar com derivada, qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou derivar o x ao cubo aqui. Então, olha, no caso, o 3 é o n, certo? Uhum. Então, o 3 vai para frente e fica 3 menos 1 em cima. 3x, 3 menos 1. Vamos fazer a mesma coisa com esse cara. Ah, mas tem um 5 na frente. O 5 é uma constante. Então, se estiver multiplicando uma função, como está multiplicando o x aqui, ela continua ali multiplicando. Não vai fazer parte do processo da conta aqui. Então, vamos deixar o 5 aqui multiplicando. Multiplicando quem? O 2, porque agora o n é 2, certo? Uhum. 2, x na 2 menos 1. Perfeito. Derivamos o segundo termo. Esse está derivado, agora tem que derivar esse. Essa aqui é a derivada bem simples também. Tu pode usar essa regra, mas é mais fácil tu decorar que simplesmente vai dar 6, beleza? A derivada de x é 1, então simplesmente vai dar 6 aqui. Isso. E essa aqui é ainda mais fácil quando tem um número constante, né, o 10, que não tem nada que envolva x ali multiplicando ele, a derivada é 0. Porque derivada, né, eu estou falando de derivada, mas talvez tu nem lembre que a derivada é uma taxa de variação. Por isso que estava perguntando ali para calcular a convexidade, porque a convexidade é um processo de mudança da tua curva. Né? Então a derivada vai ter a ver com isso, é claro. Portanto, se tu está derivando algo que é constante, que nunca vai mudar, esse menos 10 nunca vai mudar. Então, a derivada desse menos 10 ali é 0. Ah, tá, entendi. Não tem taxa de variação. Então, se não tem taxa, é 0. Né? Qual é a derivada de uma coisa que não varia? Né? É 0. Já que derivada é uma taxa de variação. Então, dando uma simplificada aqui, vai ficar 3x ao quadrado menos 10. Daí vai ficar x elevado a 1, mas a gente sabe que qualquer coisa elevada a 1 é lá mesmo. Regras de matemática básica lá, né? Antes de cálculo ainda. Pode colocar isso aqui como 1. Beleza, essa aqui é a primeira derivada. Só que para avaliar concavidade e convexidade, tu tem que derivar 2 vezes. Então, tu tem que fazer a segunda derivada, beleza? Essa aqui eu vou deixar para te fazer. Ó, a regra está aqui. É bem parecido, só que é para derivar essa função aqui, beleza? Ó, Uhum. com aquelas mesmas regras. Então, tu pode fazer num papel e quando tu achar que chegou na resposta final, tu me fala. Mas só depois se tu chegar na resposta final. Se errar, errou, tá bom? Não tem problema errar. O importante é eu ver se tu entendeu como é que deriva. Eu posso te falar, mano, de Sim, cabeça depois já que dá. tu escrever no papel, depois que tiver a resposta final, você me fala, beleza? Ah, tá, deixa eu ver. Esse- 6x menos 10, né? 6x menos 10, olha, ó, pegou, já sabe derivar. Isso mesmo. Beleza. 6x menos 10. Aí vai ser f com esses dois tracinhos do lado, no caso, né? Exatamente, é o símbolo de derivada. Então, como é a segunda derivada daquela função f que eu defini ali em cima, 2 tracinhos. Então vai ficar 6x menos 10. Beleza, agora você já sabe encontrar a segunda derivada. Como é que a gente usa ela para avaliar concavidade e convexidade? É melhor do que ficar usando aqueles pauzinhos lá, tá? Que tua professora coloca entre as curvas. Eu já vi aquilo, mas ó, é inútilzão. Que ele só vai, tu vai ficar fazendo conta até tu achar o ponto onde, vamos dizer assim, o pauzinho sai da função. Daí com isso tu avalia se ela é côncava ou convexa. Só que isso é muito trabalhoso, chato, não rola fazer. Mas vale fazer a segunda derivada. Depois, se tu quiser, usa o teste do pauzinho lá, só para confirmar. O que tu tem que avaliar é o seguinte agora. Se a tua segunda derivada, ou melhor dizendo, na região onde a tua segunda derivada for maior que 0, ela é côncava. A tua função é côncava. E o contrário é convexa.
na região onde a segunda derivada for negativa, é convexa. Ok? Uhum. Bem, como é que tu avalia isso? Aqui está a segunda derivada, só precisa fazer uma desigualdade, que nem a gente aprende lá no nono ano, primeiro ano do médio. É só tu pegar e dizer que tu quer, por exemplo, que isso aqui seja maior que zero. Se tu fizer isso, né, se tu dizer que a segunda derivada, isso aqui é a segunda derivada, é maior que zero, você está procurando a região dos valores de x onde é côncava. A outra região vai ser convexa. Pronto. Então, tu pode passar esse 10 para o outro lado. Quando a gente passa somando ou subtraindo, não tem nenhum problema com o sentido da desigualdade. Como 6 está multiplicando x, vai para o outro lado dividindo. Finalmente, ou seja, o que a gente acabou de concluir, meu velho? A gente acabou de concluir que para essa função zona aqui em cima, qualquer valor de x, né, ou melhor dizendo, um intervalo de valores de x maior que 5 terços, quero dizer, dos 5 terços até o mais infinito, para todo esse intervalo de valores, a tua função é côncava. É isso que tu vai concluir. Ok? Entendi. Então tu vai escrever assim. Para todos os valores de x maior que 5 terços, a função é côncava. E, por consequência lógica, para os menores que 5 terços, ela é convexa. Ok? É isso. Então é só derivar e fazer essa continha com o zero aqui. Ok? Uhum. Graficamente seria uma coisa mais ou menos assim, olha só. Ok? Veja, esse ponto aqui é o ponto onde muda de côncavo para convexo, vamos dizer assim. Né? Por aqui ele seria côncavo e para cá seria convexo. Ah, entendi. Côncavo e convexo tem a ver com a barriguinha, né? Se a barriguinha está para cima da tua função, ela é convexa. Se está para baixo, se é um buraco, ela é côncava. Pense em côncava com cavar, né? Buraco. Daí tu grava bem. Ok? Então, Uhum. dependendo do lado que tu olha de uma colher de. Uma colher qualquer, né? Ela é côncava ou convexa. Beleza? Uhum. Então, por isso que a tua professora estava usando aquele bagulho lá de retinhas, né? Que particularmente eu não conheço muito bem. Eu sei que tem a ver com computação, mas eu não conheço muito bem porque eu não sou da computação. Daí vai ter um momento que ela vai sair, né? Daí esse momento tu pode associar com ponto crítico, o ponto médio disso com isso, vai ser justamente o ponto de inflexão, o ponto que a gente encontrou aqui, por sinal, o 5 terços, que separa uma região côncava de uma convexa. Tem várias formas de analisar isso, tá? Mas de todas as formas, cara, a mais fácil, mais direta, é derivando duas vezes e fazendo essa desigualdade com zero, ok? Show. Show. Então, vamos ver. Vou te pedir para fazer uma facilzinha também. Mesmo esquema, beleza? Eu posso te Uhum. ajudar aqui, mas eu acho que tu consegue fazer tudo sozinho. A função que eu vou pedir para tu dar jeito é essa aqui, se liga. F de x. Pô, ficou pequeno. Deixa eu aumentar. Tu mora onde, velho? No Rio? É Rio de Janeiro. Niterói ou lá do Rio mesmo? Do Rio, do Rio. Ah, do Rio. Ajudei uma galera da. Como é que é? UFO. Aquela lá de Niterói lá. Não lembro, que tem os macaquinhos. Não sei se tu já chegou a ver. Em Niterói tem uma federal, acho que é UFF, Universidade Federal Fluminense. Recentemente ajudei um pessoal de lá. Achei Legal. top lá quando eu fui. E aí, consegue derivar? Uhum. Deixa eu ver aqui. Aí é duas vezes, né? Tipo, Isso, para conseguir avaliar concavidade e convexidade duas vezes. a primeira derivada é 3x ao quadrado menos 8x mais 5. Acho que travou. Pode falar de novo? A primeira derivada, ela é 3x ao quadrado menos 8x mais 5. Perfeito. E agora tu avalia a segunda derivada. Aí a segunda, 6x menos 8.
Eu vou colocar de uma vez isso. Muito bem. Então tá aí. Essa é a segunda derivada. E agora, como a gente está interessado em procurar concavidade e convexidade, você vai ter que fazer o que eu fiz aqui. Uhum. Aí vai dar 6x igual a 8, x igual a 8 sobre 6, x é igual a 4 terços. Então, o 4/3 é uma coisa que a gente chama de ponto de inflexão. É o ponto onde vai mudar de côncavo para convexo, de convexo para côncavo. E Aí daí vem tu tem que explicar qual é a região que é côncava e qual que é a região que é convexa agora. Beleza? Tem como? o maior que zero que tu botou ali, né? O maior é côncavo. Maior é côncavo, isso mesmo. Então, é côncava quando o x for maior que 4 terços, e ela é convexa quando o x for menor que 4 terços. Pode crer, é isso mesmo, cara. Muito bem aí, ó. Pegou? Beleza? Peguei. Beleza. Show. Com isso aí tu resolve qualquer coisa que envolva concavidade e convexidade. Claro, só tem que se preocupar, talvez, com alguns pontos de detalhe, né? Às vezes as funções elas não são tão perfeitas como essa que eu escrevi, um simples polinômio, né? Às vezes ela vai ter pontos de singularidade, coisas assim, que claro, só com mais tempo de estudo, né, para tu verificar essas situações para ver. Mas basicamente, tu vai ter que avaliar todos os pontos, todas as regiões. Digamos que tu tivesse uma função, que tu tivesse vários pontos de singularidade, vários pontos de interseção. Vamos só supor valores aqui, -1, 0 e 1, por exemplo. Daí para tu perceber, né, qual região ela é côncava, qual ela é convexa, tu ia ter que pegar valores entre essas regiões. Por exemplo, um valor que menor que -1 aqui, -2, por exemplo. Você ia pegar o -2, jogar na função, ver qual é o sinal da resposta, e dependendo do sinal da resposta, se for positivo ou negativo, tu vai dizer se é côncava ou convexa, entendeu? Só que isso são situações mais complexas. Eu não duvido que cobrem aí, porque é mestrado, né? Costuma ser mais complexo mesmo. Mas, né, tem que ver, cada situação é uma situação, beleza? Beleza. E aí, Deixa eu fazer uma pergunta. diga. É, volta ali a tela no cálculo convexo, ali, x em cima. Isso. Tipo, você botou assim, que isso, quando a segunda derivada, no caso desse caso aí, né, é de x. Como que eu leio isso? É f de x também? Sim, Então, f de x maior que zero côncava e f de x menor que zero convexa. na Por verdade tem que que dizer a segunda derivada, né? Daí eu acho que fica melhor. segunda derivada de f de x? Isso, daí fica perfeito. Beleza. Segunda derivada de f de x maior que zero côncava, segunda derivada de f de x menor que zero convexa. Aí sim, É, fica perfeito. por que maior que zero? Você consegue explicar isso? Tem por que no maior que zero que isso acontece? É. Bem, isso aí tem a ver com a teoria, né? Que é aquele negócio que, na verdade, tua professora estava mostrando ali, né? Quando tu tem essas retinhas aqui, dependendo do, se for côncava ou convexa, vai aumentando ao passo que tu vai, ó, por exemplo, quando é côncava, vai diminuindo, tá vendo? Ao passo que tu vai subindo, o módulo delas vai diminuindo, percebe? Uhum. Vamos dizer assim, uma reta entre as curvas, né? E se for convexa, vai aumentando em relação ao ponto de mínimo. Então ela é côncava ou convexa por causa disso, basicamente. Só que isso é teoria matemática mais profunda do que a gente se propõe a fazer quando resolve um exercício. Se ele te perguntar se é côncava ou convexa, tu simplesmente faz aquela conta, entendeu? Não precisa explicar o porquê que é côncava, o porquê que é convexa. Geometricamente é por causa desses buracos, né? O voltado para baixo é côncavo, voltado para cima é convexo. Beleza? Beleza. Beleza. É isso aí. E aí, cara, alguma outra coisa aí que tu queira ver mais especificamente? No caso, pode ser aquele álgebra linear, né? Os Pode, conceitos. pode sim. Apesar de que eu achei aquele livro ali teu um pouco, né, além de estar em inglês, né, um pouco complicado, assim, muito matemático. Eu sempre costumo falar para os meus alunos para eles não usarem livros, porque os livros são feitos para professores, entende? Os livros não são feitos para aluno de hoje em dia, assim. Eles são feitos para professores. Então não vale a pena a gente ficar olhando o livro, porque vai estar cheio de símbolo matemático, coisas estranhas assim, que não vale a pena ver, tá? Então o que eu recomendo você? Pegar uma apostila. Eu acho que a sua faculdade, por sinal, tem apostilas que eles fazem, mas caso tu não ache, né, eu vou
te passar uma, que é o material que eu uso com todos os meus alunos, eles gostam bastante. Por sinal, esses dias eu dei aula até pra uma guria que estuda nos Estados Unidos, Caltech, uma parada assim. Ela gostou pra caramba dessa apostila aqui. É. É bem simples a apostila, só que justamente por isso que ela é boa. Porque a álgebra linear é uma matéria que a galera, nossa, enche de coisa, velho. Não dá pra entender nada. Coloca um monte de símbolo louco. Aqui tu não precisa disso. Então, veja, ela tem o quê? 137 páginas. Normalmente um livro de álgebra tem 600. Isso. Então, não vale a pena, né? 600 enrolações lá. O que tu precisa, pelo que eu estava vendo, começa aqui, ó, espaços vetoriais. Página 29. Essa é uma matéria que normalmente é começo de engenharia, né? Segundo semestre. E é uma matéria difícil, cara, porque ela é muito teórica. Mas na tua área de computação, ó, eles até falam que teoria do caos, coisas que faz com fractais, coisas que fazem computação aqui usa bastante matriz. Então é Usa importante mesmo, saber. usa direto. Pois é. Ah, não sei se bem no contexto de álgebra, né? Mas usa. Beleza, aqui, ó, eu quero só passar rapidamente aqui por cima de algumas ideias, já que a gente tem pouco tempo, que o que é um espaço vetorial, né? É um ambiente matemático onde tu tem que seguir certas regras, ok? Por exemplo, um espaço que a gente está muito acostumado a trabalhar é o da probabilidade. Quando a gente está falando de probabilidade, não faz sentido a gente supor um evento que não tenha 100% de probabilidade quando somar todas as possibilidades. Por exemplo, quando tu joga um dado, tu sabe que vai cair entre 1 e 6. Tu tem 100% de certeza disso, certo? Hum. Eu falando desse jeito parece óbvio, mas quando a gente vai definir isso matematicamente, a gente coloca uma série de axiomas, regras, para que isso seja definido. Né? A gente define uma probabilidade para cada evento, elas são iguais, né? Vamos dizer assim, é um sexto para cada número que está no dado cair, a soma de todos esse um sexto mais um sexto mais um sexto, 6 números dá 1, que é o 100%. Né? Normalmente a gente define 100% como 1, não é mesmo? Bem, só uma regra, tem várias outras regras. Aqui ele está dizendo que para que seja considerado um espaço vetorial, tem que seguir essas 8 regras aqui. Tem essas aqui, que são regras bem básicas, né? Coisas que a gente usa o tempo todo quando é criança. A gente soma na ordem que a gente bem entender, a gente sabe que vai dar zero se somar uma coisa com ela mesma negativa. Quando tem constante multiplicando, a gente pode fazer nessas ordens que está aparecendo aqui, tudo regras bem básicas, né? A gente está acostumado. Ele vai mostrar rapidamente aqui que para todos os espaços que tu conhece, tipo matrizes, funciona, vetores, funciona. Mas, isso vamos dizer assim, é o ponto de partida. Então, não me parece que o professor vai cobrar muito sobre isso, pelo menos pelo que eu vi naquele PDF. O que ele vai começar a cobrar tá aqui, ó. Esse cara é o que importa para ti. Que tem tudo a ver com o que eu acabei de mostrar. Só que como o próprio nome diz, pode até ver no PDF que tu me mandou, tá escrito subspace, né? Uhum. Espaço é uma parte do espaço, é um conjunto dentro de outro conjunto. Então tu tem um conjunto, um espaço onde aquelas regras que a gente definiu têm que ser seguidas, e tu tem um espaço menor que só 2 regras precisam ser seguidas. Se seguir 2 regras daquelas 8 lá, já está nesse espaço. Já pode ser definido como um subespaço. E qual é a importância de ser um subespaço? É que se seguir aquelas 2 regras, é uma função linear. E sendo uma função linear, descreve, sei lá, 90% dos problemas matemáticos que tu vai ter que resolver na vida. Então, por isso que é muito importante tu conseguir definir um subespaço vetorial, beleza? As 2 regras de subespaço vetorial são o seguinte: quando tu soma 2 vetores, essa soma tem que permanecer dentro do subespaço. É isso que matematicamente está escrito aqui, beleza? Então, por exemplo, aqui está o espaço, aqui está o subespaço, tu tem, vamos dizer assim, 2 vetores, a soma desses dois tem que permanecer dentro. Então, a regra que define o teu subespaço tem que fazer isso aqui ser válido. Daí, o trampo é verificar se isso é verdade ou não. Uhum. E a outra regra aqui é a regra que diz que se tu multiplicar uma constante pelo vetor, esse vetor que vai surgir dessa multiplicação também permanece dentro do subespaço, beleza? Então, por exemplo, tu tem um vetorzinho que vai multiplicar uma constante, ele aumenta, mas ele tem que permanecer dentro desse grupo de regras, ok? Claro que esse espaço não é uma bola dentro de uma outra bola, é um grupo de regras, entende? Só que a gente representa melhor dessa forma. Uhum. O teu professor chegou a falar sobre essas coisas ou ele já foi tacando exercício para vocês fazerem? Não, tá correndo demais, por isso que eu não consegui pegar nada. Entendeu? Mas ele não passou nenhuma ficha de exercício, alguma lista assim? Então, tem uma ficha de exercícios para fazer, só como eu não entendi a matéria, eu não fiz, entendeu?
Perfeito. Mas tu tens como me enviar ela só para eu saber o tipo de coisa que ele vai cobrar, daí eu posso tentar te ajudar melhor, entende? Ah, beleza, beleza. Vou Se tu pegar puder enviar depois. agora, eu já tô ligado no que ele tá querendo. Não, depois eu te mando. Agora a gente não tem tempo, né? Tá bom. Mas eu te envio. Só tem mais 5 minutos, né? Pois é. Mas depois me manda, tá? Só pra eu te dar umas ideias. Depois da aula tu me manda. Olha só. Aqui, por exemplo, ele está definindo um espaço. Olha só. É um espaço de 5 dimensões. Ou seja, não vai ter só o x, o y, z. Vai ter o x, o y, z, o w e o t, por exemplo. Você pode pensar, pô, mas isso não existe. Bem, não existe para lados, né? Só existe 3 dimensões para os nossos lados, né? Para cima, para baixo, esquerda, direita, etc. Mas se tu está definindo uma coisa no teu programa lá de computador, às vezes tu tem 5 parâmetros para variar, concorda comigo? Aham. Só que um desses parâmetros, a regra desse espaço está aqui, ó. Um desses parâmetros é sempre zero. Muito bem. Daí a pergunta é: isso é um subespaço vetorial? Essa regra que ele colocou aqui permite que isso seja considerado um subespaço vetorial e, sendo um subespaço vetorial, todas as propriedades muito interessantes que permitem fazer um monte de contas mais interessantes vão ser possíveis? É isso que ele está perguntando. Aí ele vai provar aqui que sim, isso aqui é um subespaço vetorial. Como é que ele prova? Com aquelas duas regras que eu falei. Que a soma permanece no espaço e que se tu multiplicar uma constante também permanece no espaço. Ó, por exemplo, aqui tu tem um vetor genérico desse espaço. Como é que eu sei que ele é desse espaço? Porque o primeiro é zero. E aqui também, um outro vetor genérico desse espaço, que ele chamou de V, com outros números, né, outras entradas. Aqui poderia ser, por exemplo, a entrada, sei lá, 50, 70, 80, 90. Aqui é 60, menos 50, menos 180, sei lá, números aleatórios. São números genéricos. Mas o primeiro tem que ser sempre zero. Daí quando ele soma, fica desse jeito. Claro, para chegar aqui, cara, tem uns passos chatos. Né? Parece óbvio, soma, pronto. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Mas ele mostrou meio rápido porque a ideia é nós fazermos, né? Mas como não tem tempo. Mas de toda forma, tá aqui somado. E quando a gente olha para isso, são, de novo, números em determinadas coordenadas, mas o primeiro, que é o que importa, continua sendo zero. Ou seja, se o primeiro é zero, tá dentro desse espaço. Sacou? Mas é basicamente isso, né? Porque o primeiro é zero, é isso que define? Isso que define esse espaço em específico, sim. Vai ter outras regras para outros espaços, entendeu? Mas para esse específico é só o primeiro ser zero. Beleza? Beleza. Veja que pode pensar, mas meu Deus, é muito óbvio. Nem sempre. A segunda regra, alfa multiplicando todo mundo. Beleza, continuou zero aqui e numerozinhos aleatórios, ou seja, é um vetor que faz parte dessa regra. Então tudo bem, essa regra é um subespaço vetorial. Mas perceba um detalhe muito interessante. Se fosse outro número aqui, por exemplo, 1, não seria um subespaço vetorial. Sabe por quê? Porque quando tu somasse dois vetores, tu ia somar um com um e ia dar 2. Concorda comigo? Tu está somando aqui que vai ter 1 na primeira coordenada e aqui que vai ter 1 na primeira coordenada, 1 mais 1, 2. Concorda comigo? Hum. Então já não seria, se aqui a regra fosse ser 1, tu já não teria 1 aqui, tu teria o número 2. Ok? Então já não passaria na primeira regra, já não seria um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Ok? Parece besta, mas é muito interessante isso. São nesses pequenos detalhes que tu percebe se um espaço é subespaço vetorial ou não. Ok? Entendi mais ou Entendeu? menos que é realmente complexo. Para explicar em 4 minutos a matéria que são 6 meses de aula é complicado. Mas a ideia é essa, entendeu? É só tu verificar as regras. Pô, se fosse um aqui, não rola, porque a hora que eu somar o cara que tem um com o cara que tem um, vai virar um cara que tem dois. E a regra é ter um na primeira. Então, se a regra é ter um e não deu um, não é um subespaço vetorial. É isso. Sim. Entendeu? São essas sacadinhas. Bem, claro, esse é um caso, né? Tem muitos outros casos e a apostila apresenta eles de uma forma bem simpática, assim. Diferente dos livros, né? Eu acho que tu pegou para ler os slides lá, se assustou, até eu me assustei. Então é barra pesada, mas aqui ele vai explicando de buenas, ó. Por exemplo, esse espaço aqui. Esse espaço é bem legal, porque esse espaço tu soma o x, o y e o z da entrada que tu dá e dá zero. Então só pode escolher x, y e z que, quando somados, dá zero. Será que isso aqui é um subespaço vetorial? Ele faz a pergunta, né? E tu soma, vai ficar desse jeito. Beleza. Somou dois vetores, é isso que acontece. Só soma x com x, y com y, z com z, né? É o que está Uhum. acontecendo aqui. X com x, y com y, z com z.
Depois ele coloca dentro da regra, ele percebe que vai ficar x com x, y z com z dando zero de novo. Então passou na regra. Ok? Bem, entre outros vários detalhes, beleza, meu velho? Eu vou te enviar essa apostila para tu dar uma lida. Acho que vai dar boa, tá? Acho que tu vai pegar bem. A parte da derivada ali tu pegou em um instante, eu achei muito massa. Então, se tu pegar para ler isso aqui, vai dar certo, tenho certeza. Deixa eu te enviar a apostila. Show. Daí, precisando de qualquer coisa, é só chamar, beleza? Tá, beleza, então. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando o link, beleza?